Primeiro, gostaria de dizer que, para o Valor Econômico, e para mim, é uma honra estar aqui nesse evento. O Valor tem um cuidado especial com a área de telecomunicações. A gente procura fazer uma cobertura ampla, imparcial e diária sobre esse setor. E uma coisa que eu mais gostei nesse convite é ter sido convidada para ser provocadora de debate. É tudo que um jornalista deseja na vida, é ser provocador. E é uma das missões nossas, né? A gente tem que ser provocador mesmo. E aí eu gostaria de só ressaltar 3 pontos que eu acho que são fundamentais, que eu sinto esse ano, e dessa minha longa carreira aí na área, cobrindo essa área, né? Desde que o governo Fernando Henrique aprovou todas as normas e a gente passou pelo processo de privatização do setor, uma das coisas que eu acho que foi unânime, todo mundo aplaudiu, talvez não tanto as operadoras pela contribuição, mas foi a criação do FUST, né? Que nada aconteceu, todo mundo sabe disso, foi o motivo de debate hoje, essa manhã. E eu acho que, como cidadã, a gente esperava que, num governo do PT, isso saísse do buraco sem fundo, né? Primeiro a culpa era do Palocci, saiu o Palocci. E é uma coisa interessante, porque a gente vê que as indústrias, as operadoras, todo mundo tem a tecnologia, tem uma solução para implementar o FUST, e a questão não anda, né? Uma coisa meio... Cadê a vontade política de um governo preocupado com o social, né? É um discurso que, às vezes, cai no vazio, diante de uma disponibilidade que se tinha de recursos bastante expressiva, né? Eu acho que essa é uma resposta que a gente pode ver, que eu acho que as operadoras, os fabricantes que vão estar aqui presentes, pelo que eu andei conversando um pouquinho com alguns deles antes, todos, ou quase todos, têm suas soluções para essa área. Alguns já estão fazendo projeto piloto. Quer dizer, como é que a gente implementa isso, meu Deus? Eu acho que eles podem até ajudar e dar uma resposta, né? Outra coisa que eu acho interessante, quer dizer, esse ano, a sensação que a gente tem é que esse ano é um ano muito importante para o setor, né? Vamos ver se esse projeto de inclusão social, inclusão digital sai. E uma questão, acho que assim, que a gente está esperando é toda essa questão da nova regulamentação, da nova legislação. Outro dia eu conversei com um deputado Bittar, e ele usou uma palavra que eu achei interessante, que está um pandemônio, né? A gente vê licenças que eram esperadas que não saíram, o IMAX, o 3G, e, em paralelo, quando eu converso com os fabricantes, a gente ouve dizer que esse ano vai ser um ano muito difícil, né? Também me questiona essa questão, é muito difícil esse ano, porque as licenças não estão saindo, porque os investimentos estão meio parados, mas será que eles usam muito o exemplo da época da privatização, que teve um monte de investimentos? Eles tinham também ter se preparado para isso, né, para uma mudança. E a gente vê agora o César Rômulo ter falado que é um novo ciclo de investimento. Depois eu gostaria até de saber o que é esse novo ciclo, se é tão poupudo assim como ele está falando. Bem, então, era só isso, é o papel aqui da provocadora. Eu acho que são 3 pontos fundamentais para serem respondidos, a gente espera que sejam respondidos. E o primeira pessoa que vai vir é o que eu estou falando aqui. Eu gostaria de chamar o Johnny Fogel, da Alcatel-Lucent, para falar a visão das empresas na inclusão digital. Bom dia, tarde, estamos já na hora do almoço. Eu tentei fazer alguns poucos slides, 5, eu acho 4 ou 5, para tentar, nesses 10 minutos ou menos, não cansar e dar uma ligeira ideia de vocês do que é que nós pensamos, tá? Então, vamos rapidamente começar. Então, a ideia, basicamente... O primeiro slide, por favor. Bom, a situação é relativamente simples hoje no mundo. Nós estamos com 2,7 bilhões de usuários de telefonia celular. Nós temos
praticamente 500 milhões de banda larga. Está evidente que nós estamos entrando num novo ciclo no tratamento de informação em termos mundiais. Nós saímos do ciclo da voz com mobilidade e estamos indo para o ciclo da banda larga com qualquer tecnologia. Esse é o passo, está claro. A mobilidade isolada agora está atacando o mercado que a gente chama do próximo bilhão, que é o mercado, logicamente, de arco baixo, que tem uma característica muito especial, mas todas as tecnologias que vão em direção à convergência hoje tratam de um só elemento, que é a banda larga. E quando a gente fala em banda larga, a gente fala numa série de aplicações intermináveis, não só de elementos ligados ao lado social, mas também muito ligado ao lado econômico. E nós tivemos recentemente uma série de exemplos onde a utilização, tá certo, da banda larga está criando um efeito de crescimento nos diferentes países. Eu acho que o Brasil não pode, de forma nenhuma, perder esse passo. Então, o que nós temos que fazer é focar, basicamente, na banda larga para todo mundo. Esse é o lema que a gente tem que se colocar. Seguinte, por favor. Nós temos, na realidade, 3 grandes blocos ou famílias que temos que atacar. De um lado, nós temos usuários entrantes, tá certo? Aqueles hoje que não têm nenhum tipo de cobertura, tá certo? Nenhum tipo de acesso a serviço de banda larga. E, logicamente, a partir daí, podemos utilizar centros comunitários, podemos utilizar elementos coletivos que possam incorporar essa massa gigantesca de pessoas que estão totalmente fora desse mercado. O segundo são aqueles que já são usuários de internet, usuários ocasionais, tá certo? Hoje, basicamente, isso passa pela telefonia fixa, tá? E essas pessoas precisam ser enriquecidas. Temos hoje uma série de pacotes, qualquer que seja a capacidade econômica desse usuário, para que ele possa desenvolver e reduzir a limitação dele. E o terceiro, logicamente, são os usuários avançados, que são aqueles que buscam novos aplicativos, e para esses nós temos hoje, seja na telefonia móvel, seja, na banda larga sem fio, seja na banda larga com fio, seja cobre, seja fibra, nós temos hoje uma série de aplicativos que podem levar conteúdos e o desenvolvimento de toda uma cadeia de empresas por detrás ligado a esses conteúdos. Seguinte, dentro do nosso país, nós estamos no momento, seguinte, por favor, nós estamos no momento em que passamos por um ponto de inflexão bastante importante. E o ponto de inflexão está na ação regulatória governamental. Nós estamos num momento praticamente que tudo está bloqueado. Nós temos bloqueio na área do 3G, nós temos bloqueio na área do IMAX, nós temos bloqueio na área do IPTV, e nós temos ao mesmo tempo os nossos principais clientes, agora estou falando como fornecedor, no momento de reflexão sobre os passos seguintes. Nós sabemos que a receita de praticamente todos eles vem da voz, essa receita está em queda livre, vai se acelerar o processo de queda, quer dizer, a voz sobre IP é um elemento absolutamente que não dá para bloquear o avanço dela, a qualidade está melhorando, ela vai melhorar no tempo, e as operadoras precisam de novas receitas, precisam de um novo reposicionamento. O órgão regulador, o governo hoje tem uma posição vital para reencontrar para as operadoras esse novo ponto de equilíbrio delas e oferecer realmente, em termos sociais, uma solução a partir do processo que eu chamaria novo marco regulatório. Ou seja, abrir todas essas tecnologias sem limitação para as operadoras, sejam as estabelecidas, sejam novas, e criar um novo padrão de universalização calcado na realidade do mercado, sem exigências exageradas, sem necessidade de custos de OPEX gigantescos, como abertura de lojas que ninguém visita, como oferecer disponibilidade de voz onde ninguém usa, etc, etc. Nós temos realmente que ser inteligentes e buscar nesse compromisso um elemento que deslanche o nosso setor. Seguinte, tecnologia. Seguinte, por favor. Em termos de tecnologia, nós não podemos defender nem A, nem B, nem C. Temos várias tecnologias disponíveis. A evolução vem por vários lados, vai depender da infraestrutura já existente, vai depender do problema de densidade de topologia, ou seja, nós temos vários elementos para alavancar os ativos existentes,
para alavancar extensões de ativos que serão largamente pagos por novos mercados e novos serviços. Por exemplo, seguinte, por favor. Se a gente olhar aqui, o único slide que eu coloquei de tecnologia, hoje praticamente a banda larga é oferecida através de ADSL. É o único e-mail praticamente, além da TV a cabo, que se complementou a esse processo. Nós estamos agora em fase de extensões, seja na própria utilização de regiões cabeadas, mantendo cobre, seja mantendo fibra ou cabo coaxial, tá certo? E a partir daí nós temos um processo enorme de extensão, que passa, logicamente, por novas tecnologias de fibra, que passa por banda larga sem fio, seja 3G, seja o WiMAX. Isso hoje já está absolutamente disponível, tá? Próximo, por favor. A única propaganda que eu posso dar na minha empresa é que nós temos tecnologia para todos esses diferentes tipos de necessidade. Então, nós não estamos necessariamente ligados a nenhum tipo, nós temos que analisar as necessidades em cada tipo de situação, para cada operadora, para cada situação, seja de Estado, seja de município, seja em termos de solução nacional. Último, por favor. Nós temos um exemplo recente, eu vi a Tereza aqui falando do Estado do Rio, nós trabalhamos, pode avançar, tá, e colocar o slide inteiro, tá, seguinte, nós fizemos um trabalho recente na cidade de Mauá, para poder oferecer ao município, dentro do programa do Estado do Rio de Janeiro de digitalização, um acesso à banda larga, uma solução relativamente simples para conectar os órgãos do governo e oferecer também aos turistas que visitam a cidade a possibilidade de estar conectado. É um exemplo simples, está funcionando há basicamente 3 semanas e nós estamos nos incorporando, e não só a gente, outros fornecedores também estão se incorporando nesse projeto. Então é um exemplo de um projeto simples, de um projeto de sucesso que temos que replicar. O ponto é, tecnologia nós temos, necessidade dos operadores de mudar a situação, ela está aí, e o governo tem, eu diria, a faca e o queijo na mão para desbloquear uma situação que já está perdurando há bastante tempo. Obrigado a vocês. Tá. Jônio, eu gostaria que você viesse formar a mesa, e eu vou chamar todos os participantes do painel para vir formar a mesa. Pedro Ripper, da Cisco, Davi Caprone, da Juniper, Eduardo Stefano, da Motorola, Paulo Castelo Branco, da NEC, Aloysio Birro, da Nokia Siemens Network, Jorge Salomão Pereira, do presidente do Padtech, Marco Aurélio Rodrigues, presidente da Qualcomm, Raul Delfiol, da Trópico, e vamos ter aqui também a visão do Estado, então eu chamo o conselheiro José Leite Pereira Filho, da Anatel, César Alvarez, assessor especial do presidente da República, coordenador geral dos programas de inclusão digital do governo. E para falar sobre a visão da sociedade, nós vamos ter o deputado federal Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro, e o senador Wellington Salgado, que é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal. Gostaria de pedir ao Pedro Ripper para já ir se movimentando. Bem, boa tarde a todos. E contextualizando um pouquinho, esses 10 minutos que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Apesar de ser um painel de soluções tecnológicas, eu praticamente não vou falar de soluções tecnológicas. E contextualizando, eu acho que o Jônio colocou bem, a gente está num momento único onde a tecnologia claramente não é mais o gargalo. Eu acho que muito dos temas que a gente está discutindo hoje tem uma miríade de tecnologias, seja de acesso, seja de core, ou seja, a chamada migração de redes. Hoje a tecnologia, eu diria que eu correria o risco de dizer que ela é quase madura. Então, posiciono a Cisco como mais um grande fornecedor. A gente, de certa forma, deu um passo importante nessa revolução do mundo para IP. Mas a ideia hoje não é falar um pouco da Cisco, mas falar um pouco de que eu, como um dos representantes da indústria privada, acho que a gente pode fazer para esse Brasil digital. O próximo, por favor. Hoje a gente tem, eu diria, dos últimos 2 anos para cá, focado uma certa quantidade de energia da nossa equipe, dos nossos parceiros, em termos de buscar passos concretos para estar mais próximo desse Brasil digital. Eu elenquei 3 iniciativas no intuito de compartilhar e até, de certo ponto, provocar.
uma provocação muito mais no sentido construtivo, que eu acho que a gente vê vários pontos de vista mais convergentes, talvez, nesse Telebrasil do que talvez nos últimos 2 anos, mas ainda muito um contexto de exclusão, ou seja, tem uma ideia versus outras. Eu acho que aqui a beleza não é o ou, talvez o e. Então, 3 iniciativas, e eu acho que, passando rápido, a primeira, eu acho que é difícil a gente falar de um Brasil digital sem ter uma visão. Qualquer projeto, sem você saber onde você quer chegar, ele é muito difícil de ser construído. Então, a primeira iniciativa que a gente fez, se você puder passar o próximo, por favor, é dar um passo para trás, e aí eu acho que o ponto de vista que a Cisco pode agregar é não só da tecnologia, mas o fato de ser uma empresa global, a gente vê muitos países passando por desafios muito equivalentes. Obviamente, cada país tem sua peculiaridade socioeconômica, geográfica, mas o ponto é, os desafios são muito parecidos. E no caso do Brasil, a gente tem N desafios, que eu não vou me delongar, na área de saúde, educação, segurança. E, próximo, por favor. E cada um desses desafios, eu acho que já se reconhece dentro do governo, que inclusão digital é uma ferramenta importante e interessante. O problema maior, como já foi dito por outros dos colegas no painel anterior, é que cada uma dessas óticas, ou cada um dos ministérios, ou cada um dos participantes, tem tentado resolver esse problema de maneira autocontida, meio separada. E fazendo uma metáfora, entendendo que, por favor, mais uma animação, que conectividade é um elemento que, de certa forma, tem uma característica de infraestrutura do país. Fazendo uma metáfora simplista, é como se cada escola, cada posto de saúde, algum elemento, cada pequena e média empresa fosse construir uma sua própria rua e a sua própria estrada ou sua própria transmissão elétrica para resolver o seu problema. Ou seja, tem um determinado nível de coordenação e de visão de indústria e de visão de país que precisa existir, senão é absolutamente ineficiente para o país. Foi colocado, acho que pelo Roberto Pinto, que basicamente o que a gente faz no governo hoje é cada vez que a gente precisa suprir algum desses serviços, é uma licitação para fazer via satélite. Na verdade, não é uma licitação para fazer via satélite, mas essa é a infraestrutura que nos resta hoje, por não ter um país altamente capitalizado ainda em termos de infraestrutura. Então, por favor, o próximo. Então, a gente fez 2 estudos, que, na verdade, de domínio público. A gente trabalhou muito com o governo federal e foi um estudo absolutamente transparente, baseado em dados conhecidos. E para entender um pouco onde a gente está hoje em termos da conectividade do país. Não tanto em última milha, mas a nossa percepção, o nosso entendimento é que o grande gargalo do Brasil hoje não é tanto a última milha, mas o backhaul. Ou seja, como é que você efetivamente leva conectividade de alta capacidade para esses municípios. E aí sim cria modelos criativos de como é que você distribui esse acesso. Hoje o Brasil, apesar de eu estar mostrando um número diferente do que o próprio Ministério das Comunicações colocou, de 2.000 e poucos municípios, sendo um pouco mais provocador, eu diria que hoje a gente tem menos de 1.000 municípios que teria uma capacidade de backhaul, ou seja, essa infraestrutura do país, capaz de suprir minimamente a demanda que a gente tem hoje de banda larga, seja demanda pública ou demanda privada. Como visão, próximo, é uma visão talvez um pouco, não de curto prazo, mas a gente deveria buscar um país que sim conseguiria trazer esse backhaul, essa conectividade aos 5.563 municípios. Ou seja, aí sim, iniciativas de saúde, de educação, dentro do escopo de cada um dos ministérios ou da iniciativa privada, eles, de certa forma, podem tratar das aplicações do serviço público e menos dessa outra camada que não faz sentido ser tratada de maneira fragmentada. Então, a primeira colaboração que a gente fez foi um entendimento melhor de diferentes maneiras de conseguir fazer isso, qual é o gap, efetivamente, e compartilhou esses dados, seja com o governo ou com muitos nossos parceiros da iniciativa privada, no intuito de certa forma, promover uma discussão de como é que a gente supre esse gap. Próximo slide, por favor. Segunda iniciativa, acho que como qualquer visão, ou qualquer projeto, além de você ter essa visão e você ter um entendimento do desafio, é importante você ter medidas, métricas e, de preferência, alguma meta. E, na falta de alguma mais específica, a gente patrocinou um estudo, que a gente todo trimestre estuda, levanta junto com o IDC, exatamente onde é que está a penetração de banda larga no Brasil. Seja por setor vertical, seja por tecnologia, seja por geografia, seja por... ou seja, por todas as variáveis que seriam relevantes para esse mapeamento. Então, a provocação foi interessante quando a gente começou a fazer esse estudo, foi mais ou menos 2 anos e meio atrás. O consenso, se é que a gente tinha o tal, do Brasil é que a gente ia saturar a banda larga a mais ou menos 6 milhões. Se você pegasse qualquer instituto de pesquisa, uma presença no Brasil, esse era o número. A boa notícia, se a gente pode dizer, é que a gente acabou de passar essa barreira. E, de certa forma, a meta que a gente colocou, que eu já começo a achar que ela é tímida, é que eram de 10 milhões em 2010. Isso foi uma visão de 2 anos atrás. Então, mais uma vez, é um exercício simplista, mas importante, no nosso ver, de ter, vamos dizer assim, métricas concretas que a gente possa, mais uma vez, de maneira aberta, compartilhar
e, de certa forma, cada vez que a gente compartilha esses dados, é uma boa oportunidade de sentar e discutir um pouco o que está funcionando no nosso país em termos da difusão da banda larga e o que poderia funcionar melhor. E esse diálogo, obviamente, não é um diálogo de Cisco com o governo, de Cisco com nossos clientes, mas é um diálogo da nossa indústria como um todo. Próximo, por favor. A terceira iniciativa é, uma vez que a gente tem uma visão e a gente entende um pouco do nosso desafio, no momento que a gente tem algumas métricas e a gente tem alguma meta, é sair um pouco do plano, ou melhor, do nível do planejamento e efetivamente botar a mão na massa e testar modelos, para ver como é que isso poderia ser implementado. E aqui a ideia não é ser exaustiva, mas um dos modelos que a gente vem trabalhando intensamente é um modelo chamado de cidades digitais. Me alegra ver no painel anterior que vários dos conceitos que a gente vem discutindo aqui, de uma maneira ou de outra, vêm sido discutidos, têm sido adotados ou pelo governo ou pela iniciativa privada. Mas o conceito aqui é muito simples, mais uma vez. Uma determinada cidade, eu estou falando principalmente de municípios menores, onde tem uma certa assim, dificuldade de capilaridade. Hoje, mais uma vez, vários órgãos tentam se conectar, é como se a gente fizesse uma estrada e uma rua casadas. Essas coisas dificilmente se justificam no modelo econômico. A ideia é ter um backhaul unificado e ter alguns modelos alternativos em cidades menores, onde você consegue, de uma infraestrutura compartilhada, resolver o acesso de N entes da sociedade, seja o próprio público ou privado. Próximo, por favor. Nesse contexto, a gente começou um trabalho também, mais ou menos 1 ano e meio atrás, que teve 2 fases. A primeira fase, a gente falou bastante desse projeto, teve um projeto que foi meio que um ícone, talvez, desse primeiro trabalho, que foi Tiradentes. E o objetivo, botando muito em contexto, ele era bem simplório, mas bem importante, no nosso ver. Ele teve até um caráter, talvez, tecnológico, menor, de testar uma tecnologia, ver como ela funciona no Brasil, mas eu diria secundário. Mas o exercício principal existe uma hipótese que ela é falada com um certo nível de certeza, mas um certo nível de ceticismo, por outro lado, do governo existe. Que existe uma correlação direta entre o desenvolvimento socioeconômico e inclusão digital. Intuitivamente, todos acreditamos nisso, mas temos poucos dados concretos no Brasil. Então, o desafio de Tiradentes, colocando em perspectiva agora, a gente mediu uma série de indicadores da cidade há mais de 1 ano atrás, e a gente acabou de fazer aniversário de 1 ano que essa cidade está iluminada. E a gente está conduzindo uma pesquisa, que daqui a 30 dias ela termina. Eu já tive algumas primeiras visões dos lados qualitativos, mas talvez os mais interessantes sejam os quantitativos, onde a gente mede o que num ambiente bem controlado, pequeno, mudou. Ou seja, como é que o turismo mudou, como é que eventualmente as pequenas e médias empresas mudaram, o que cresceu na economia ou não. A educação melhorou, a saúde melhorou, o tempo de alfabetização médio diminuiu. O que eu já posso indicar para vocês, ainda não estragando o resultado da pesquisa que vai sair, é muito encorajador o resultado qualitativo que a gente já viu. Em mais 20, 30 dias, a gente vai ter uma visão quantitativa do que é isso. Qual o objetivo disso? Eu acho que, tendo, de novo, dados mais concretos, a gente pode tomar decisões melhores como executivos ou como setor público. Próximo, por favor. A fase 2, que é a fase atual, ou a fase que a gente começou nos últimos 6 meses, a gente está fazendo mais algo em torno de 10 pilotos. Esses novos pilotos, alguns já são públicos. O Jônio mencionou um feito agora em Mauá. A gente fez também em parceria com o Proderj um em Conservatória, no município de Valença. E esse piloto, não só com uma fase 2 de Tiradentes, como outros 8 que a gente está fazendo em áreas diferentes do Brasil, e áreas diferentes até para entender como é que o impacto de inclusão digital ou de conectividade muda dependendo do município, dependendo do perfil econômico. Mas o objetivo agora já é outro, que é entendendo que a gente tem já um impacto claro, correlacionado entre inclusão digital e desenvolvimento econômico e social, quais são os chamados modelos de negócio? Quais são os modelos de sustentabilidade? Esse é um modelo onde as concessionárias atuais são os donos dessa rede? Talvez. Será que existe algum modelo de PPP, onde o município e a operadora fazem um negócio conjunto? O Estado é o contrato âncora ou não? Ou seja, o objetivo é entender melhor, ter uma participação e criar modelos, de novo, alternativos que a gente possa fazer com que aquela visão que foi apresentada logo no início se torne viável. Ou seja, não tem a presunção de ser um modelo exaustivo, mas tem a ideia de ser mais um elemento de, vamos dizer, munir de dados concretos nesse nosso debate, nessa nossa jornada. Bem, tentei ser breve, estourei já em 20 segundos, mas agradecer a todos. Obrigado. Obrigada, Pedro. E Davi Caproni, por favor. Boa tarde a todos, senhores e senhoras presentes. Boa tarde aos colegas aí painelistas. Para ajudar a Heloísa, eu vou criar uma provocação, como acabou de dizer o Pedro. A questão da inclusão digital, eu acho que já não é mais uma questão ainda que... Eu acho que já está todo mundo bem... Está claro que a inclusão digital é uma necessidade
que o Brasil precisa ampliar a quantidade de banda larga. Hoje estamos em 6 milhões e mais ou menos saturado. Existe uma série de impeditivos para que esse serviço seja expandido. Aí nós temos questão tributária, questão de renda, mas como fabricante, um fornecedor de tecnologia, eu vou deixar essa discussão da questão do aumento de banda larga, da questão do uso dos sistemas de banda larga, e vou tratar um pouco a questão de tecnologia. Porque, no fundo, nós somos empresas e nós temos que remunerar o investidor. Em cima da tecnologia, ela pode definir o sucesso ou não da integração digital, ou do aumento de banda larga, ou da conectividade, ou qualquer nome que se dê. Então, a tecnologia, embora aqui relevado um pouco, a tecnologia é fundamental para que nós possamos criar sistemas e modelos onde o investidor seja remunerado, porque, afinal de contas, todas as empresas que vão participar desses desafios das redes convergentes e da questão da inclusão digital, no final nós temos os investidores que precisam de retorno dos investimentos. Então eu vou falar um pouco sobre tecnologia e o que está movendo as operadoras de serviço, principalmente, a fazer investimentos nas redes convergentes, nos seus backbones, na sua infraestrutura, porque qualquer decisão que seja tomada de forma incorreta, isso vai impactar no crescimento da oferta de serviços, no retorno ao investidor e, consequentemente, a redução do investimento no setor. Então, eu vou começar, se você puder passar o próximo slide, por favor. Eu vou cobrir rapidamente as demandas do mercado do ponto de vista do usuário e do ponto de vista do fornecedor da solução. Porque, no final de contas, nós temos um desafio que é conciliar a demanda do usuário, tanto do ponto de vista do cliente residencial, do corporativo, do governo, as demandas. Por outro lado, a gente tem que conciliar os investimentos da operadora com relação aos seus investimentos e quando ela vai ter o retorno, porque também ninguém vai investir sem ter um retorno, ninguém rasga dinheiro. Então, o próximo slide, por favor. Eu coloquei aí a estratégia que hoje tem sido discutida no mundo dos provedores de serviços, não só no Brasil, mas no mundo. Esse slide foi usado numa apresentação recente com os 15 maiores operadores de serviço no mundo. E, na verdade, o que está se discutindo hoje é o que está movendo o investimento em tecnologia, o diferencial dessa tecnologia para facilitar a inclusão digital, e essa não é uma discussão só no Brasil. Hoje existem no mundo, principalmente países como China e Índia, existe uma discussão muito grande de como fazer a inclusão digital e aumentar o acesso de banda larga. O exemplo na Coreia, por exemplo, faz parte do plano de governo aumentar a oferta de banda larga para os usuários. Então, quer dizer, hoje existe uma iniciativa mundial de aumento de banda larga, porque isso gera produtividade e traz benefícios para a economia do país, isso sempre associado ao investimento que a operadora, o dono do capital, tem que fazer para ser remunerado. Então, o que está movendo hoje a indústria de comunicações, parte de banda larga ou qualquer outro tipo de serviço, na verdade é o usuário. Esse usuário que é quem tem o dinheiro e ele é que tem a quantidade de recursos que ele pode gastar com o serviço de comunicação. E aí a gente pode dizer, esse pode ser um usuário de baixa renda, um usuário de alta renda, que tem um ARPU muito maior do que o cliente de baixa renda, mas, por outro lado, ele quer cada vez mais banda. E para você prover serviços que demandam tanta banda, demandam um grande investimento da operadora. E a operadora hoje ela tem que ter certeza que os investimentos que ela está fazendo vão dar retorno. Então, o primeiro motivador de todo o processo é o usuário. Depois a gente passa pelo mercado corporativo, que também hoje tem uma demanda em função da necessidade de redução de custos. E a necessidade de redução de custos
para facilitar e aumentar o seu retorno ao investidor. No caso dos corporativos, em particular as operadoras no Brasil, elas estão começando a desenvolver mais fortemente os serviços gerenciados, que é o que vai facilitar muito também a questão da inclusão digital e o acesso banda larga para usuários corporativos. Nós temos, de um lado, a operador, o service provider, que é o dono da infraestrutura, que hoje ele tem sido pressionado por novos players, principalmente os provedores de conteúdo, que fornecem hoje serviços de voz sobre IP, etc., usando a infraestrutura da operadora. E esses custos, obviamente, vão ser remunerados. Por outro lado, o que está movendo hoje o mercado de conteúdo, se você vê o Google e a Vonage e Yahoo, hoje eles estão colocando um excesso de conteúdo na rede, o que consome enorme quantidade de banda. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o universo que está hoje rodando o mercado, operando no mercado de comunicações, ele já convergiu. Então, se você perceber a interação que há hoje entre o fornecedor de conteúdo, as operadoras, o mercado corporativo e o usuário, todos eles vão utilizar a mesma infraestrutura. E aí a operadora, na questão da infraestrutura que ela possui, hoje ela tem olhado com muito cuidado os investimentos que ela tem feito. Porque qualquer investimento, independente do que vai ser feito daqui 2, 3 anos com relação às ações governamentais, da forma como ela fizer o crescimento da infraestrutura, ela pode sofrer um impacto muito grande no seu plano de negócios, quando ela não conseguir convergir as aplicações, os serviços que vão ser definidos daqui 2 ou 3 anos. Então, do ponto de vista da inclusão digital é fundamental, mas nós da Juniper estamos olhando também com cuidado especial a operação e a implementação dos novos backbones, das novas soluções de infraestrutura, porque nós temos consciência que qualquer decisão pode impactar nos novos serviços que vão ser disponibilizados e que podem ser impactados também pelas novas definições que venham a ser feito pela Anatel em particular. Então, nós consideramos crítico a decisão tecnológica. A Juniper tem trabalhado fortemente no desenvolvimento de soluções para que possa atender exatamente o mundo convergente e, com isso, trazer benefícios para a operadora, com o retorno esperado pelo investidor, porque também, se não tiver retorno, nós não vamos ter investimento e a inclusão digital nunca vai ser realidade. Quer dizer, a gente pode discutir todas as coisas bonitas, mas, no fundo, quem dirige uma empresa sabe que no final do dia o que conta é o resultado. Então, nós temos que trabalhar focado na tecnologia como um meio para trazer benefícios para o investidor e para o usuário de modo geral. Bom, eu acho que eu estou terminando o meu tempo. Na verdade, ultimamente eu li um livro a semana passada do John Maeda, que é o professor do laboratório de mídia do MIT. Ele disse, na verdade, o livro chama As Leis da Simplicidade. Então, eu apliquei aqui na minha apresentação a primeira lei, que é reduzir, fiz um slide e procurei abranger a visão da Juniper com relação à inclusão digital, mas olhando do ponto de vista da operadora e do investidor. E aí a gente pode, eventualmente, Heloísa pode definir, mas a gente tem uma visão diferente, um outro enfoque para o mesmo tema. Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.